Omagyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangulam ghayate girim Jādikripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Sri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Está no começo. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 5, Prakashika Vritti, ou na página 98. Krishna correndo em direção a Bhishma, também. Vai lá, João. Também é uma manifestação de sua afeição por seus devotos. Krishna quebrou sua própria promessa de não lutar para manter a promessa de Bhishma, de que iria fazer com que Krishna lutasse com armas em punho contra ele. O Bhishma. Esse foi a razão de por que aconteceu isso. Bhishma ir para cima de Krishna, provocar a ira dele. Por quê? Krishna tinha feito uma promessa antes de que não iria lutar na batalha. Krishna prometeu isso. E Bhishma prometeu que ia fazer Krishna lutar na batalha. Só que Krishna é Bhakta Vatsalya, muito afetuoso, tem amor maternal e paternal para os seus devotos. Igual a gente canta no Boga Arati, todo dia, meio-dia, Bhaja Bhakta Vatsala Sri Gaura Hari, Sri Gaura Hari Sohi Gostha Bihari Nanda Jashomati Tita Hari Bhaja Bhakta Vatsala Sri Gaura Hari. Bhakta Vatsala, Vatsala significa amor paternal e maternal, ou seja, cheio de afeição. Você vê o pai e uma mãe, a criança pequena, o que eles fazem? Serve a criança. Criança quer leite, dá leite. Pede comida, dá comida. Serve a criança. Então, Krishna tem esse tipo de amor pelos devotos puros, principalmente. Bhishma é um devoto puro.
Então, para dar prioridade para o voto ou promessa de Bhishma, ele quebrou a dele mesmo. Sem problema. Meu devoto é melhor que eu. Krishna pensa assim. Por isso que é falado Acharya Mam Vidyanyam. Saiba que eu sou o Acharya. No outro verso, Krishna fala, aquele que me adora, Madhbhakta Pudyabhyadika Salbhuteshu Mamati. Krishna fala no Srimad Bhagavatam, que para Uddhava. Fala, aquele que me adora direto não é meu devoto. Krishna fala isso. Aquele que me adora não é meu devoto. Não pode vir até mim. Aquele que adora o meu devoto, Madhbhakta, Pudyabhya. Ou seja, Puja significa adorar. Madhbhakta, meu devoto. Aquele que adora o meu devoto, esse vem até mim. Esse é realmente meu devoto. Então, Krishna sempre favorece o devoto. Quem tenta adorar Krishna direto, nada. Tudo vai ser zero. Igual o anão tentar pegar a lua pulando com a mão. Impossível. Então, Krishna é alcançado através do devoto. Igual canta no mangá, antes do mangá Larat, canta Yasha Prasada, Bhagavat Prasada, Yasha Prasada, Nagati Kuto. Pela misericórdia do devoto, alguém pode conseguir Krishna. Sem misericórdia do devoto, ninguém pode chegar até Krishna. Então, Krishna sempre dá palavra para o devoto. Krishna é controlado pelo devoto. Devoto significa Vaishnava. Vaishnava significa devoto puro. Então, Bhishma é um desses devotos. Então, Krishna quebrou a dele para quê? Para fazer valer a de Bhishma. Esse foi o motivo também, porque Krishna mandou Arjuna declarar que o devoto nunca perece, que mesmo se um devoto é sincero e cai, ele ainda assim é considerado santo. Mandou Arjuna declarar. Por quê? Se ele declarasse, podia ter alguma falha nisso. Aí mandou Arjuna declarar, porque Arjuna é devoto. E Arjuna declarando, aquilo ia ser 100% verdade. Então, aí que mora segredo, consciência de Krishna, o Vaishnavismo, é adorar o devoto. O bispo, essa passagem aqui também mostra isso. Krishna quebrou a própria promessa. Os outros podem chamar ele de mentiroso, de não cumprir com a palavra, sem problema. O que importa é a palavra do devoto. Porque Bhishma prometeu que ia fazer Krishna lutar. Então a palavra de Bhishma valeu. E a de Krishna foi embora. Então sempre dá a preferência para o devoto. Por esse motivo, Krishna quebrou a promessa. Vamos lá, o avô Bhishma observa. O avô Bhishma observa. As marcas avermelhadas que aparecem nos membros de Shri Krishna, que foram machucados e cortados pelas minhas afiadas flechas, se assemelham às mordidas de amor feitas pelos dentes de uma amante apaixonada, absorta em uma ardente batalha com seu amado. Mesmo que uma jovem amante possa se comportar arrogantemente com seu amado, alguém que ela ama milhões de vezes mais do que sua própria vida, ao marcá-lo com suas unhas e dentes. Ela não pode ser vista como alguém que não possui amor. Similarmente, a loucura de Bhishma em Virarasa, doçura, valentia, não indica que ele é desprovido de Krishna Prema. Bhagavan Shri Krishna Erasu Vai Sham, que significa que Taittiriya Upanishad 271. que significa que ele incorpora o néctar de todas as doçuras Aquila Rasambita Murti. para satisfazer o desejo de Shri Krishna e saborear sentimentos de bravura. Vira rasa. Bhishma, um de seus proeminentes devotos, lutou do lado dos Kauravas e perfurou os membros de Shri Bhagavan. Dessa maneira, Bhishma satisfez o desejo de Shri Krishna, então o deixou satisfeito.
No Shri Mahabharata é visto que Bhagavan Shri Krishna prometeu não usar nenhuma arma na batalha. Por outro lado, Bhishma, seu devoto, prometeu que se ele induzisse Krishna a empunhar armas, ele não mais poderia ser considerado filho de Maharaja Santanu. Bhagavan, que é afetuoso com seus devotos, Bhakta Vatsala, quebrou sua própria promessa para proteger o juramento de Bhishma. O avô Bhishma diz: ofereço minhas reverências milhares de vezes a Shri Bhagavan, que é particularmente afetuoso com seus devotos. Para proteger minha promessa, ele quebrou sua própria promessa, pulando da quadriga, empunhando uma roda e correndo em minha direção muito rapidamente. Apesar de participado pelo lado oposto, o avô Bhishma é um devoto puro. Não há nenhum traço de dúvida sobre isso. Do caráter de Bhishma Deva, aprendemos que tudo o que ele faz é para o prazer de Krishna e para ajudar nos passatempos de Krishna. Seu profundo caráter está além de qualquer razão mundana. Porém, se uma alma condicionada imita Bhishma e engaja em atividades proibidas ou comete ofensas enquanto se exibe como sendo um guru, ele nunca pode ser considerado como sendo um guru fidedigno. Isso é importante, que esse tipo de coisa é raro acontecer. Igual o Bhishma atirou flechas no corpo de Bhagavan Sri Krishna, o próprio Senhor Supremo, ou Jai Vijaya, desejou lutar com. Isso é raro, muito raros casos que isso acontece, de um devoto puro ser posto numa condição para satisfazer Krishna dessa maneira. Então, se alguém tenta imitar isso, tais atividades proibidas, e tenta imitar igual Bhishma, Jaya Vijaya, então ele vai estar cometendo grave ofensa. Isso é coisa, exceções, são raras ocasiões que acontece esse tipo de coisa. Ou então, se alguém se mostra como guru, dando iniciação aos outros, e ao mesmo tempo comete ofensas, então isso também, atividade proibida, só vai gerar coisas maléficas para a vida de tal pessoa. Bhagavan Rishabhadev Disse no Srimad Bhagavatam 5:18. Aquele guru não é um guru, pai não é pai, mãe não é mãe, semideus não é semideus, e parente não é parente. Se cada um deles não é capaz de nos proteger para proteger das garras da morte, se não pode nos não é capaz de nos proteger das garras da morte, se não pode nos conceder vida eterna e não pode nos proteger da ignorância, da ilusão, que nos deixa engrossados e presos nessa existência material de nascimento e morte. Então, esse verso fala que um guru não é guru, pai não é pai, mãe não é mãe, parente não é parente, se tal pessoa não pode nos ajudar a entrar na vida que leva a Deus, caminho de rendição a Deus. Por quê? Porque essa é a função de qualquer parente, é ajudar o outro parente a ficar perto de Deus. Se não puder fazer isso, na verdade, não é real pai, não é real mãe, não é real nada. Então, esse é um verso importante que tem no Srimad Bhagavatam. Vamos lá. Apenas uma grande personalidade que é realmente versado no significado das Escrituras está imbuído de realização transcendental da verdade absoluta
e que é desapegado deste mundo material é qualificado para ser guru. Aqui está falando as qualificações de um real mestre espiritual, aquele que consegue misericórdia através de iniciação Diksha. Algumas características, versado no significado das escrituras, mas isso o praticante também pode ter. Essa segunda não, está imbuída de realização da verdade, ou seja, vê Deus face a face, 24 horas. Tem contato direto com a verdade absoluta, ou seja, com Deus em pessoa, Krishna. Ou seja, tem vê Deus face a face, serve Deus face a face. Essa só ele pode ter. E a outra é desapegar de tudo do mundo material. Essas três são as principais características de um real mestre espiritual legítimo. Por isso que é muito raro. Mestre legítimo deve ter essas três qualificações. Duas daqui, um praticante pode ter em algum nível, mas essa outra, realização da verdade, só esse devoto puro que age como acharya pode ter. Então, se qualquer pessoa antes disso se põe numa condição de mestre sem ter realização direta de Deus, na verdade ela não é mestre. Ela pode estar querendo ser mestre, mas não é, realmente não é. Vamos lá, por essa razão. Por essa razão, Bali Maharaj rejeitou seu guru, Shukracharya, porque ele era oposto aos princípios de Bhakti. Assim, a injunção das escrituras é que deve-se rejeitar tal guru desqualificado. Se alguém vê que tal mestre que pousa de guru é contrário aos princípios da devoção, é ofensivo aos Vaishnavas, então deve rejeitar tal mestre. Ou se aceitou, até se aceitou a iniciação de tal mestre, depois evoluindo um pouco, ela percebeu que não é real mestre, então também deve rejeitar esse guru desqualificado. Você vê vários na história fizeram isso, Bali Maharaj mesmo fez isso. Ou então o mestre desse, Shukracharya. Não existe. Não existe nenhum pecado ou falha em não se render ou não seguir um guru desqualificado, nem tampouco em rejeitá-lo. Em Swayamvar, um teste de proeza para ganhar a mão da filha de um rei, Bhishma, que foi celibatário por toda a vida, ganhou as 3 filhas do rei de Varanasi: Amba, Ambika e Ambalika. Ele então arranjou o casamento de Ambika e Ambalika com seu irmão Vichitravilya. A primeira menina, Amba, insistiu em casar com Bhishma, mas ele havia feito o voto de ser sempre celibatário, e então rejeitou seu pedido. Não vendo nenhuma outra solução, Amba aproximou-se de Parashurama, que era o mestre espiritual de Bhishma na ciência das armas. Parashurama chamou Bhishma e o ordenou a casar com Amba, mas Bhishma permaneceu resoluto com isso. Com isso, Parashurama disse que Bhishma, diz-me para Bhishma. Isso. Deixa eu só. Com isso, Parashurama disse para Bhishma que ele, Bhishma, teria que ou se casar com ela ou lutar com ele. Bhishma aceitou a luta enquanto falava as seguintes palavras. Mahabharata, o Yoga Parvata, 179.25. Um guru que está emaranhado na gratificação dos sentidos, que é um tolo e não tem habilidade de discriminar entre o comportamento apropriado de um inapropriado,
e que segue um caminho que é desprovido de devoção pura é um falso guru. Deve-se rejeitá-lo imediatamente. Qualquer devoto elevado como Bhishma jamais realiza qualquer atividade que é oposta aos princípios da devoção pura, Bhakti. Parashurama é uma encarnação de Bhagavan. Considerando o voto de Bhishma como sendo justo, Parashurama aceitou a derrota nessa luta, a qual teria continuado indefinitivamente pelo fato deles serem uniformemente parelhos. Pergunta aí. Esse. Falou várias coisas aqui importantes. Lé, cantar o Mahamantra aí. Haribu, Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. verso 8. Na chaita vidma kataram no gajo jadva jayema jadvano jayejo jane vahatta najiji visamas devastita pramukhe dartarastra. Calhando quiser ler aí. Ai, só um pouquinho. Não sei o que é melhor para nós. Não sei o que é melhor para nós, conquistá-los ou sermos conquistados por eles. Mesmo se os matamos, não vamos mais desejar viver. Ainda assim, eles ficaram do lado de Dhritarashtra e agora estão diante de nós, preparados para lutar nesse campo de batalha. Bhavanuvada. Arjuna fala este verso começando com Nakaitad, enquanto considera, ao lutar contra nossos gurus, eu não sei se seremos vitoriosos ou se seremos vencidos. Além disso, eu nem mesmo sei se é melhor perdermos ou ganharmos. Aqui, Arjuna está considerando duas perspectivas e então fala sobre a possibilidade de ambas, vitória ou derrota. Ele diz: para nós, a vitória é igual à derrota. Então, ele usa as palavras Yan Eva. Verso 7. Arpanya dosopahata sabhava prichami tvam dharma samudhacheta Yatreyasya nishchitam bruhitam me shishasteham sadhimam tvam prapanam. Leia, quer ler? Verso 7. Ô, Brabo, eu tô sem óculos. Eu esqueci meu Limpo? óculos no trabalho, eu não consigo acompanhar lendo hoje. Beleza. Posso ler? Posso ler? Ih, calma aí, tá dando. Dominado pela covardia e confundido sob meu verdadeiro dever, perdi meu heroísmo natural. Se Arjuna
Arjuna falando para Krishna. Suplico-te, por favor, que que me me diga digas claramente o que é mais auspicioso para mim. Sou teu discípulo rendido e uma alma entregue a ti. Então, por favor, instrui-me. Bhavanuvada. Se Krishna poderia ridicularizar Arjuna, dizendo: ainda que seja kshatriya, tu decidiste converter-te em mendigo errante, mediante tua própria compreensão do significado dos Shastras, escritura. Então, qual é a importância de eu continuar falando? Antecipando-se, Arjuna começa esse verso com a palavra Karpanya. O abandono do egoísmo natural se chama Karpanya, que significa comportamento covarde. Os princípios do Dharma são bastante sutis. Por isso, me parece que são ludibriantes. Por favor, diga-me com clareza, o que é auspicioso para mim? Para mim, Arjuna diz a Krishna: você pode dizer que sou orgulhoso da minha erudição e que se eu refuto suas explicações, como pode me instruir? Eu lhe asseguro que sou teu discípulo e a partir de agora não refutarei mais tuas declarações. Você vê nesse verso aqui, ó, Arjuna percebeu que se ele quisesse sair daquela lamentação, ele não ia poder ficar argumentando com Krishna, que era a personalidade de Deus está na frente dele e também aqui como mestre. Nesse verso aqui, ó, ele aceita isso. Até então ele estava argumentando. Você vê no primeiro capítulo ele ficou dando argumento. O porquê ele achava que estava errado participar daquela guerra. Agora aqui ele aceita que sem ajuda ele está iludido na condição de ilusão, ó, dominado pela covardia, confundido sobre o verdadeiro dever, ou seja, ele estava sem saber qual que era o dever dele. Perdi meu heroísmo natural, ou seja, ele ficou vacilante. Suplico-te, por favor, agora que me diz claramente o que é auspicioso para mim. Sou teu discípulo rendido e uma alma entregue a ti. Ou seja, agora ele praticou Sharanagati, rendição a Cristo. Nesse verso aqui ele aceita. Eu sozinho não posso compreender. Então, essa atitude de qualquer pessoa que quer praticar Bhakti é aproximar do Vaishnava. Com essa atitude, ela pode receber instruções e progredir no caminho de Bhakti. Do contrário, é impossível. Até a pessoa, o Vaishnava, não vai dar instrução para alguém que chega até ele no humor de argumento. Ou seja, no humor de desafio. Ele não vai falar nada. Mas se alguém tem essa atitude de rendição, então ela recebe misericórdia de Krishna através do Vaishnava, que dá instruções como pode progredir no caminho de Bhakti. Nesse verso aqui, Arjuna aceita que sozinho ele não pode fazer nada, ele se rende. No caso dele, o mestre era o próprio Krishna. No nosso, impossível. A gente não vê Krishna face a face. Então, no nosso é o mestre espiritual. Nesse verso ele se rende a Krishna. Aí agora eu lhe asseguro que sou teu discípulo e a partir de agora não refutarei mais tuas declarações. Então essa é a atitude que a gente deve ter ao aproximar do Vaishnava. Com essa atitude a gente pode ser beneficiado. Do contrário, o Vaishnava vai enganar a gente. Igual eu já vi várias vezes. É o Diksha Guru e Shiksha Guru. Se a pessoa chegava com qualquer não rendida, ele simplesmente falava palavras para ludibriar a pessoa. Por quê? Porque não tem rendição.
Então, essa atitude de Arjuna é necessária se alguém quer receber instrução no caminho de Bhakti. Ao contrário, nem o Vaishnava vai falar alguma coisa nesse sentido. Até se falar, não vai adiantar nada. Se alguém chega numa condição de argumentar sem rendição, qual o benefício vai ter falar alguma coisa para ela? Nada. Você vê, hoje em dia, muita gente faz pergunta, mas a pessoa já tem a resposta. A gente faz pergunta, como que é isso? Aí se fala uma resposta que é diferente do que já pensou, ela fica nervosa, fica irada ou não gosta. Ou seja, ela já tem a resposta. Pergunta para confirmar. Se não confirmar o que ela já pensou, então a resposta não serve. Significa estar tentando num humor de desafio. Então isso dá resultado em zero. Essa atitude aqui é a primeira coisa. Depois dessa atitude, é que Krishna vai realmente começar a instruir a Arjuna. O Arjuna dá também exemplo, Arjuna é exemplo de real discípulo. Como o discípulo deve agir, pensar e aproximar do mestre. Arjuna foi considerado como real discípulo. Aqui ele comprova isso nesse verso aqui. Verso 8. Nahi praprashyami mama panujat chacho kamucho sanamindriyanam avapya bhuma sapatnaridam rajam suranam apichadhipatyam. Giovanni? Ainda que eu estivesse um reino inigualável e próspero na terra, com soberania sobre os semideuses, não vejo nenhuma maneira de dissipar esta lamentação que está secando meus sentidos. Bhavanuvada. Shri Krishna pôde dizer: você tem uma atitude reverencial com relação a mim. Ao Não, invés você disso, não tem. você não tem uma atitude reverencial com relação a mim. Ao invés disso, você tem um sentimento amigável. E a relação dele com Krishna é chamada de Sakyaras, é o humor de amizade. O Guru dele explica que às vezes ele até deitava na mesma cama de Krishna. Krishna botava um pé de um lado para a cabeça de Arjuna e Arjuna botava o pé virado para a cabeça de Krishna. Isso chama Sakyaras, o humor de amizade. Então ele tinha esse humor com Krishna. Então Krishna percebendo isso, ao invés disso você tem um sentimento amigável. Vamos lá. Como eu posso lhe aceitar como discípulo? Você deve se refugiar em personalidade como Shri Vyasadeva, a quem você reverencia. Antecipando isso, Arjuna fala o presente verso, começando com as palavras Namri. Nos três mundos, não encontro ninguém, a não ser tu, que possa dissipar minha lamentação. Não considero nem mesmo Raspati como sendo mais inteligente que você. Assim sendo, desde que estou sobrecarregado de aflição, em quem posso me refugiar além de você? A gente vê aqui, que Krishna, na verdade, estava testando. Isso também é outra qualidade de um mestre espiritual. A gente vê, eu já vi meu Diksha Guru, Shiksha Guru, testar o discípulo várias vezes. Você vê, Krishna estava testando aqui, Por que você não vai refugiar em Vyasadeva? Você tem mais reverência? Krishna falou,
você ainda não tem uma atitude reverencial em relação a mim. Ou seja, Krishna estava tipo testando ele. Você tem algum sentimento amigável comigo? Como eu posso aceitar como discípulo? Você deve se refugiar em alguém como Vyasa, que você reverencia. Então, Krishna pensando isso. Isso, Vishwanath Chakravarti Thakur, que é devoto puro, sabe o que Krishna e Arjuna estava em mente naquele momento da batalha, porque eles são Tatadarshi. Vishwanath Chakravarti sabe, eles vê os passatempos, sabe o que está dentro do coração de cada um. Então, aqui ele está, nesse comentário, ele está pondo o diálogo mental que estava ocorrendo entre Krishna e Arjuna. Então, Krishna estava tipo testando ele. Ele falou em o verso passado aqui, ó, sou teu discípulo, uma hora entregue a ti. Aí Krishna estava, será que é? Você ainda tem algum humor de amizade comigo? Melhor você refugiar em Vyasadeva, você sempre o reverencia. Antecipando isso, aí Krishna pensou isso na mente dele. Antecipando aí, para responder esse pensamento de Krishna, aí ele fala que Arjuna fala esse verso começando com as palavras Nari. Vamos lá. Nos 3 mundos. Assim como o intenso calor do verão seca os pequenos poços de água, a aflição está secando meus sentidos. Krishna também pode dizer, mesmo que você esteja sobrecarregado de lamentação, ainda assim você deve lutar. Quando você vencer a batalha, ficarás absorto em desfrutar do prazer de seu reino e estarás livres de aflição. Então Arjuna argumenta começando com Avapya. Até mesmo se eu obtenho um inigualável reino na Terra, ou soberania sobre os semideuses nos planetas celestiais, ainda assim meus sentidos permanecerão tão secos quanto estão agora. Era isso mesmo que eu tinha falado aqui antes. Nesse verso, Arjuna, no verso anterior, Arjuna se entrega a ele. Aí aqui, Krishna só, Vishwanath Chakravarti Thakur está escrevendo que ele só testou, fez um teste final para ver. É isso mesmo. No verso anterior, ele se rende a Cristo, que é a atitude que deve ter. Verso 9. Sanjaya Uvacha. Evam uktva rishikesham gudakesha parantapa najotsya iti govindam uktva tusni babhuvaha. Kalyani, Sanjaya disse. Sanjaya disse, depois de pronunciar essas palavras, Gudakesha Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Shri Krishna, ó Govinda, não lutarei. E logo ficou mudo. Verso 10. Tamuvacha rishikesha prahasam iva bharata senayorubhayo madhya visidantam idam vacha. Ó descendente de Bharata, Dhritarashtra, nesse momento, Shri Kesha, Shri Krishna, aparentemente sorrindo no meio de ambos os exércitos, falou as seguintes palavras ao aflito Arjuna, Bhavanuvada. Para ridicularizar seu amigo Arjuna, que possui Sakyabhava. Sakyabhava é amor por Deus no humor de amizade, igual eu tinha falado antes, que ele tinha humor de amizade com Cristo. Krishna lhe mostra que é inapropriado ficar se lamentando desta maneira, e então lhe afunda no oceano de constrangimento. Krishna faz uma observação. Ó,
Você está absolutamente desprovido do bom discernimento. Ainda assim, Arjuna aceitou a posição de discípulo de Krishna, e não é apropriado submergir um discípulo em um oceano de vergonha dessa maneira. Então, Krishna está apertando seus lábios para esconder seu sorriso. Aqui, a implicação da palavra Sri Kesha é que, embora anteriormente Rishikesh. Krishna estivesse sob o controle das amáveis declarações de Arjuna, agora, para seu bem-estar e devido ao amor que tinha por Arjuna, Krishna está controlando a mente de Arjuna. As palavras Senayor Ubayor Madhye indicam que a aflição de Arjuna, as instruções e as garantias oferecidas por Krishna eram igualmente visíveis a ambos os exércitos. Em outras palavras, essa mensagem do Srimad Bhagavad Gita também foi manifestada perante todas as pessoas comuns presentes. Não foi mantida em segredo de ninguém. Vishwanath Chakravarti Thakur fala quando Arjuna tinha rendido a ele, mas depois falou esse verso, e aí Krishna teve que segurar os lábios para não rir de ver Arjuna cheio de ilusão, falando que não ia lutar. Aí por que ele segurou? Porque Arjuna antes tinha falado, eu estou entregue a ti, ou seja, tinha aceitado Krishna como mestre. Por esse motivo, Krishna não ridicularizou Arjuna. Se Arjuna não tivesse tido essa atitude, provavelmente podia ridicularizar, mas como ele teve essa atitude, o Vishwanath Chakravarti Thakur fala que Krishna segurou para não rir. Krishna está apertando seus lábios para esconder seu sorriso. Ele não quis afundar. Ainda Arjuna aceitou a posição de discípulo, então Krishna não quis submergir um discípulo em um oceano de vergonha dessa maneira. Simplesmente pela atitude de Arjuna se render a ele. Então, você vê, essa atitude de rendição, ela é imperativa se a gente quer progredir no caminho de Bhakti. Do contrário, a gente vai ser ridicularizado pelos Vaishnavas e também por Cristo. Como Arjuna teve essa rendição, então Krishna não afundou ele no oceano de vergonha. E para o bem-estar dele e amor que tinha, agora Krishna vai começar a controlar a mente de Arjuna, ou seja, infundir misericórdia através das palavras. Você vê, só nesses versos aqui, tem várias coisas que a gente pode refletir horas e horas. E só isso que se passou aqui nesse diálogo, desde quando a Arjuna pede para instruir, depois quando ele tem a atitude de rendição, depois ele se mostra desesperado e Krishna, vendo a rendição, não deseja ridicularizar ele e começa a instruir ele. Só nisso a gente já tem muita coisa para refletir. E refletindo, a gente pode ter essa mesma atitude, porque depende dessa atitude para progredir em Bhakti. Pode parecer pouca coisa, mas essa coisa interna é que decide. Alguém pode cantar Maha Mantra 24 horas por dia. O outro pode cantar 8 horas por dia. Dependendo da atitude, cantar 24 horas por dia vai ter benefício zero. Nenhum benefício vai ter. Aí daqui 10 anos ele vai jogar a japa no fundo do oceano. Por quê? Por causa da atitude. Então, a atitude importa mais do que a ação. Nesse caso aqui. Então, meditar nesses versos aqui é extremamente importante. Cada detalhe aqui é importante em Bhakti. Se a gente falha qualquer atitude dessa, todo o tempo é perdido.
tudo é jogado fora. Então, principalmente esse verso aqui, ó, que é capítulo 2, esse verso 4 aqui, ó, 7, quando Arjuna aceita e está confundido, perdeu o heroísmo dele, e que sem ajuda ele não pode fazer nada. Esse verso aqui é extremamente importante. É no caminho de rendição. Saranagati ao mestre espiritual. Foi por causa dessa atitude que Krishna não ridicularizou ele e vai começar a dar instrução para ele sair daquela lamentação. Se ele não tem essa atitude, ele ia ser ridicularizado e não ia receber instrução para sair daquela ilusão. A gente é a mesma coisa. Mesma coisa na nossa vida. Sem essa atitude, com os Vaishnavas e principalmente com o mestre espiritual, a gente não pode jamais conseguir purificar nenhum dos nossos desejos e imperfeições interiores e nem ilusão que a gente vive afligido nela. É só com essa atitude. Esse verso, capítulo 2, verso 7, extremamente importante. Devido a ele e essa atitude foi que Krishna vai começar a instruir. Agora, 9. É o 9? É o 9 mesmo? 11. 11. Shri Bhagavan Uvacha. Lincoln, delei. Ashocham amvasochastam pragyavadam chabhasase gatasum agatasumscha manusochanti pandita. Sri Bhagavan diz: enquanto fala as palavras sábias, você se lamenta por nada. Aqueles que são realmente sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Vavanuvada. Sri Krishna diz: ó Arjuna, sua aflição, que é nascida do doloroso pensamento de matar seus parentes, é ilusória. Sua pergunta, como devo lutar com Bhisma, mostra que sua razão está baseada na ignorância. Para explicar por que a legitimidade da declaração acima, Bhagavan diz: você está se lamentando por uma coisa que não é digna de lamentação. Sri Krishna continua. Você vê, ó, Krishna falou que do ponto de vista do Dharma, por ele ser Kshatriya, ele estava errado de não lutar, porque Kshatriya é dever dele lutar na batalha. No nosso caso, a gente não é Kshatriya, mas de Arjuna era Kshatriya, então era dever dele era lutar na batalha. Que alguém pode pensar, Arjuna teve que lutar, então eu vou lutar também, vou pegar uma faca, ou vou entrar no exército e vou participar da guerra. Não, não é isso. Arjuna era Kshatriya. A consciência de Krishna, o Gaudiya Vaishnava, foi criado para formar Brahmanas. Então, a gente deve ver isso também. Mas Arjuna, no ponto de vista de Dharma, ele era Kshatriya, era dever dele, no campo religioso mundano, participar. E agora, no ponto espiritual da coisa, pelo ponto de vista espiritual, Krishna está falando. Ele está lamentando por coisa que não é digna de lamentação, ou seja, o corpo material e a morte de pessoas relacionadas com o corpo dele. Então, pelo ponto de vista espiritual também, Arjuna estava errado em lamentar. Se Krishna continua. Mesmo após ser confirmado por mim, você ainda pergunta coisas como: como posso eu lutar com Bhishma? Gita 2.4. Mesmo você se apresentando como uma personalidade sábia, seus argumentos de lógica mostram que, na verdade, você não é sábio.
e, na verdade, não possui nenhum conhecimento. O sábio não se lamenta pelo corpo material, grosseiro, cujo ar vital se foi, porque ele é temporário. Agatassum significa de quem o ar vital já se foi até que alguém alcance o estágio de liberação. Agatassum significa de quem o ar vital já se foi. Bom, até que alguém alcance o estágio da liberação, o corpo sutil permanece indestrutível. O sábio não se lamenta nem mesmo pelo corpo sutil de tais pessoas. Em ambas as condições, com ou sem vida, a natureza de ambos os corpos, grosseiro e sútil, permanece imutável. Ainda assim, pessoas tolas lamentam pelo corpo grosseiro de seus pais ou parentes quando o ar vital o abandona. Eles se lamentam pelo corpo sútil. Eles não se lamentam. Eles não se lamentam pelo corpo sútil, porque geralmente não possuem conhecimento disso. Bhishma e outro também são almas que estão cobertas pelo corpo sutil e grosseiro. Sutis e grosseiro. Desde que a alma é eterna, lamentar por isso é inapropriado. Anteriormente, você estava dizendo que as escrituras que falam sobre moralidade são superiores às escrituras que falam sobre desenvolvimento econômico. Mas saiba que as escrituras que falam sobre conhecimento, de onde vem esse entendimento, são superiores até mesmo às escrituras que falam sobre moralidade. E é nesse verso que Krishna começa a falar de Atma Tattva, ou seja, realmente espiritual, nesse verso aqui. Começa a impartir Jnana, ou Atma Jnana, conhecimento sobre a alma, a partir desse verso. E do ponto de vista espiritual, Arjuna está lamentando pelo corpo, o corpo dos parentes. A pessoa sábia não lamenta pelo corpo. Nem pelo corpo material, nem pelo sutil. E Arjuna está lamentando pelo corpo material. Então, isso significa real conhecimento. No dia que a gente não lamentar pelo corpo de ninguém, está relacionado com o nosso corpo, significa que a gente tem conhecimento. Isso é conhecimento de acordo com a Escritura. Não é só saber. Saber qualquer um pode saber. Aí vivenciar depende de várias coisas, rendição e prática. No dia que a gente vivenciar, isso é real conhecimento. Jnana. Atma Jnana. Realizar que a gente não é o corpo, pessoas conectadas com a gente não é o corpo. Com isso, a gente não vai lamentar pelos corpos dos outros. Então, isso é um estágio de chama Brahma Bhuta Prasanatma. A gente deve tentar entender através da prática de Bhakti para chegar nisso. Quanto mais a gente vai progredindo, mais desapegar a gente fica, esse entendimento vai vindo. Não é só intelecto ou teórico. Então, esse Krishna está impartindo esse tipo de conhecimento agora para Arjuna. De acordo com esse ponto de vista, Arjuna também estava errado. Estava lamentando pelo corpo material. Vou ler só o primeiro aqui. Prakashika Vritti, deixa eu ler aqui. A porção da realidade absoluta suprema, que é composta de eternidade e consciência, e êxtase divino, que é dotada apenas com a potência marginal. Tatastha Shakti é chamada de Divatma, a alma individual. As entidades vivas são partículas atômicas de consciência e sua característica eterna e natural é servir Deus, Bhagavan. As divas, entidades vivas, são de dois tipos, liberadas e condicionadas, Mukta e Bada. As almas liberadas estão eternamente engajadas no serviço a Shri Bhagavan em sua morada. Elas nunca caem aqui neste mundo. Alguém que se torna liberado ou se torna eterno associado de Deus, jamais cai nesse mundo. Quando ele vem, é por mando de Deus para algum propósito espiritual, jamais igual a gente. A gente
entidade viva, jamais esteve com Krishna, jamais. No mundo espiritual ou em qualquer outro lugar. Jamais. A gente falou aqui, ó, Tatastha Chakra, potência marginal de Krishna. Partículas atômicas de consciência. E a característica nossa eterna e natural, é servir Deus. A gente serve Deus, a gente está no nosso estado de consciência original. Quando a gente pensa, eu sou o corpo, eu vou desfrutar disso, isso é meu, então a gente está numa consciência antinatural. É igual a água, a Dharma, ou condição natural dela é liquidez. Se botar ela no congelador, ela vira sólida. Então, o nosso estágio natural é servir Deus. Quando a gente, pelos nossos desejos, é coberto pela energia ilusória, a nossa natureza muda. Aí a gente quer fazer coisa, eu sou isso, eu vou fazer isso, eu gosto disso. Então, é um outro estágio, não é o nosso natural. As almas condicionadas, as outras almas, as liberadas, é o contrário disso. Elas sempre estão com Deus, jamais caem nessa energia ilusória de Deus. É o contrário disso. As almas condicionadas se esqueceram do serviço. Aqui, esquecer não significa que já teve com a pessoa, porque no mundo material, esquecer significa que você já teve com a pessoa e agora esqueceu. Mas aqui, em termos espirituais, muitas vezes não tem palavra de acordo com coisas espirituais para falar no mundo. Então, por isso que fala esqueceu. Esqueceu, mas não significa que já teve com Cristo e esqueceu, não. Esqueceu significa que esqueceu da natureza original dela, que é servir Cristo. Isso significa, as almas condicionadas esqueceram do serviço a si Bhagavan, desde tempos imemoriais, e uma vez cobertas pelos dois tipos de corpo material, ou seja, grosseiro e sutil, elas sofrem dos três tipos de misérias como punição neste mundo material. Três tipos de miséria: aquela causada pelo corpo material, pela mente, pelo semideus, chuva, frio e calor, e pelos animais, insetos, cobras, etc. As almas condicionadas a gente, por exemplo, nesse mundo está sempre sofrendo três tipos de miséria porque esqueceu a natureza que é servir Deus. Já essas outros tipos, mukta divas, é o contrário, elas jamais esquecem de Deus. Uma vez com Deus, elas jamais caem na energia ilusória ou nesse mundo material. Quando elas vêm, igual os acharyas, são raras vezes, é para liberar as pessoas, ajudar elas a também ir lá junto com eles. Não é raro isso acontecer. Você vê, não são muitos acharyas, muitas aulas que são enviadas. Mas Krishna sempre envia uma ou outra. Então, esse tipo, quando ele vem ao mundo, ele não esquece de Krishna quando ele está aqui. Pelo contrário, ele ajuda os outros a lembrarem de Krishna, a gente no caso. Então, são dois tipos de almas. Almas liberadas, eternamente liberadas e condicionadas. Ela vai explicar mais sobre isso depois. Quem tiver alguma coisa aí, pergunta alguma coisa, pode cantar. Eu não sei, talvez seja complicado, não sei esse assunto. Entendeu, Lincoln? Vou ler de novo, Prabhu. Os dois tipos de alma, mais ou menos? Sim. Sim? Ou mais ou menos? Não, mais ou menos. Vou reler de novo aqui. Semana que vem eu vou ver com as minhas dúvidas. É bom refletir depois e ler e reler, porque comentário aqui para quem não pegou do Swami Prabhupada, esses comentários aqui é bem mais profundo. É bom sempre
ler, refletir e reler. E, além disso, purifica a mente e o intelecto. Meditar nas escrituras purifica a mente e o intelecto. No nosso estado, a gente não é capaz de meditar em Deus direto. Que a gente não vê Ele, então como vai meditar nele? Mas a gente pode ler as escrituras e ver Deus, perceber, não ver, mas perceber, começar a perceber através de refletir nas escrituras. E a escritura é não diferente dele. Mahamanta também é não diferente dele. Através disso, a gente entra em contato com ele. Então é bom sempre ler, reler, refletir. E a gente não lê só para saber. É ler para purificar a nossa mente e intelecto e ter mais força para praticar, se render e escutar e recitar o nome com fé e reverência. Lé, entendeu mais ou menos aí? Mais ou menos, Brabo. Eu vou ler, reler e depois eu pergunto. Vai ter muita coisa aí, um pouco Ainda mais complicado, que eu não mas estou acompanhando a leitura hoje, aí a mente foge um pouco mais. vai ter muita coisa difícil, mas depois lendo de novo e refletindo, aos poucos vai compreendendo, e esse entendimento purifica a mente e o intelecto e dá mais força para praticar e para vivenciar o que é a realidade do mundo também, né? É bom saber que a gente deve aproximar das escrituras não só para entender na teoria, mas compreender para fortalecer, para praticar e orar para aquele entendimento vir na forma de realização. Aí sim, isso é real estudo. É bom ter isso em mente na hora de ler e reler. Saber o motivo por que está lendo. Tá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hare Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Hari Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Hari Jai Shri Shri Guru Gauranga Nahari Giridhar Ji. Jai. Jai.
Shri Gurupad Padma Vishnupad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Srimad Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Srimad Srila Bhakti Jivan Acharya Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Srimad Srila Gaur Govind Swami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupad Shri Srimad Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai. Jai Shri Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Jai Shri Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai. Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Shri Rup Sanatan Vata Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sargoswami Prabhu Ki Jai. Prema Sinto Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Dev Ju Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Purushottam Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai. Shri Purushottam Mas Ki Jai. Shri Purushottam Shri Khet Dham Ki Jai. Shri Purushottam Vrat Ki Jai. Shri Arjuna Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Shri Bhagavan Sinhadev Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj Ki Jai. Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Todas as glórias devotos reunidos Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribol. Boa final de semana. Boa noite. Hari Bol.